Geralmente, quando a gente fala, né, dessa questão de maturidade emocional, infantilidade, estamos falando de uma emocionalidade, de um afeto. A criança, ela tem modos de responder que são típicos da infância. E quando isso perdura num adulto, então nós temos um adulto que, em determinados aspectos, ele não conseguiu se desenvolver. É como se tivesse faltado oportunidade ou as oportunidades que apareceram foram desperdiçadas. Então, por mais que já tenha um corpo adulto, este corpo ainda sente as suas emoções da mesma forma que sentia há anos atrás, quando ainda era uma criança. Ou seja, ele ainda sente o desespero da criança quando está longe daqueles que a sustentam no mundo, né? Daqueles de quem ela depende. Ele ainda sente que todo mundo é muito maior do que ele. Ele ainda vive as relações numa ideia de posse, né? Quando você vê a criança, né? A criança fala, a minha mãe, né? O meu brinquedo. A criança tem essa ideia, porque a criança, todos nós somos o centro do nosso próprio mundo. Então a criança, ela expressa isso de um modo fantástico, né? Tive raiva do meu pai, aconteceu um acidente com meu pai, então foi a força da minha raiva que produziu o acidente. E aí ela se culpa, isso é egocentrismo. E alguns adultos ainda vivem desse modo. Então, estes modos de se sentir, quando a gente fala de infantilidade, a gente está falando principalmente de uma esfera do sentir. Às vezes você tem adultos que pensam maravilhosamente, né? Que têm uma habilidade, inclusive com teorias super complexas, que conseguem lidar com conceitos de uma abstração assim, impossível para a maioria de nós. Mas quando chega no quesito da emocionalidade, ele ainda é tão criança, né? Tão infantil. O que é que faz com que as pessoas permaneçam nessa infantilidade? Não se pensar. Né? Não se pensar. É uma das formas de permanecer nessa infantilidade. Quando eu estou falando aqui, eu não vou falar de todas as formas possíveis, até porque eu acredito realmente que existam muito mais formas do que eu sou capaz de dar conta. Eu quero só dar alguns exemplos que de repente podem tocar quem está escutando. Então, uma das formas de se cultivar essa infantilidade é não poder falar. Não existir espaço para fala. E aí, olha que interessante. Você vai na escola, você aprende regras gramaticais, você aprende equações, você aprende a lidar com números, mas em nenhum momento, em nenhum tempo, a escola, pelo menos não está no currículo isso, gente. Existem algumas escolas que têm essa prática, é verdade, mas não está no currículo. Então, a grande maioria não tem. As crianças não aprendem a falar do que elas estão sentindo. Então, a nossa vida emocional a nossa vida afetiva, ela parece que precisa ser engarrafada, escondida, ela se passa num ambiente privativo até demais, né? Claro que ela é um ambiente privado porque ela não está visível para todo mundo, mas quanto mais eu me preocupo de esconder ela, menos eu me dou a oportunidade de negociá-la, né? De confrontar, de viver essa afetividade junto com o outro, para o outro poder dizer, poxa, isso também me emociona, ou, poxa, isso que te causa essa emoção, esse sentimento, em mim causa outro completamente diferente. Ah, é? Então você vê o mundo, você sente o mundo de um modo diferente? Como é? Qual é o seu modo de ver o mundo, de sentir o mundo? E aí a gente pode trocar e eu posso aprender com o outro. Então, o silêncio, silenciar, né? Dizer que homem não sente, homem não chora, homem é mais racional, homem isso, homem aquilo, é um dos modos de cultivar essa eterna infância. Hoje, os problemas do casamento de amanhã, como por exemplo, né, vários casamentos em que as mulheres se queixam, poxa, o meu marido rivaliza com o meu filho. Sim, porque seu marido ainda é uma criança, né? Ou então, poxa, minha nova esposa rivaliza com a minha filha do casamento anterior. Sim, porque elas muito provavelmente estão aí tentando disputar o mesmo espaço, que não era
para disputar. Uma é filha, a outra é esposa. Então tem algo do afeto que está, digamos assim, formatando essa realidade. Então a gente permanece sim, se a gente não se der a oportunidade de trabalhar esses afetos e trabalhar com esses afetos, e eu só trabalho os meus afetos junto, eu não tenho como trabalhar os meus afetos sozinho dentro de mim. Eu vou pensar sobre, eu vou ler um livro de autoajuda, me indique alguma coisa. Não, gente, eu só trabalho os meus afetos com um outro. A maturidade só vem com a troca. Ela não tem como vir sozinho com os livros. Ela precisa da prática. Às vezes eu ajo e eu não sei porque eu agi de determinado modo. E eu só vou pensar sobre aquilo se alguém me perguntar, mas por que você fez isso? E aí a minha tentativa de responder o outro, né? Eu fiz isso porque você fez aquilo. Pera, eu não posso decidir por você. Tenta me responder de novo. Tenta me responder melhor. Eu fiz isso porque eu o quê? Né? Não é eu fiz isso porque você. Porque a sua ação se origina em você. Claro que você está dentro de um contexto e você responde ao que está acontecendo, mas ela se origina em você. E aí nessa tentativa de falar de como eu vivi, de como eu sinto, de como eu percebo, do que é que está em risco para mim, de quais são as minhas necessidades, aí eu vou conseguindo entender o que é que eu sinto, como eu sinto e trabalhar outras possibilidades, às vezes de responder a uma situação semelhante ou a mesma situação. Não é à toa que as situações se repetem na nossa vida, né? Elas se repetem porque a gente ainda não aprendeu o que a gente precisa aprender daquela situação. Porque uma vez que a gente trabalha em novas possibilidades de responder àquela situação, não tem mais necessidade de se repetir, uma vez que ela é resolvida.